Olá, boa tarde a todos. Vamos chegando. Hoje a gente vai falar da síndrome do impostor. E se você sabe que você tem a síndrome do impostor, eu te recomendo que você fique e assista essa live comigo. E se você não sabe do que é, você quer saber mais sobre a síndrome do impostor ou até mesmo se identificar, ver se tem alguma coisinha aí em você de impostora, eu te aconselho a ficar até o final. Na live de hoje a gente vai falar de algo que é muito mais comum do que o que se possa imaginar. Eu vou trazer para vocês alguns famosos que têm a síndrome do impostor e vocês vão talvez se surpreender muito. Vou também trazer dicas para que você possa, se já identificou que você tem, que você possa resolver. Vamos entender a importância que tem em tudo isso a questão do pensamento, né? E como a gente fala tanto do controle do pensamento, é mais um motivo para você entender a importância de você conseguir gerir bem aquilo que você tem na tua mente. Então sejam todos muito bem-vindos e a gente vai começar porque eu não gosto de trelelê, tralalá e blá 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 antes da gente começar, né? Vamos lá, hoje a gente também tem uma convidada que vai fazer parte dessa live e a gente vai escutar um pouquinho da sua experiência. Foi uma ex-mentorada, uma terapeuta muito, muito competente e que vocês vão ver como essa síndrome ela pode realmente nos fazer bloquear. Então, a síndrome do impostor, ela é um fenômeno psicológico e impacta diretamente na nossa percepção, ou seja, na forma com que nós interpretamos as coisas. Elas estão ligadas diretamente com eventos, experiências que nós tenhamos tido e faz com que a nossa interpretação seja muitas vezes equivocada. A partir desse padrão, nós então temos respostas emocionais. Então o fenômeno da síndrome do impostor está diretamente relacionada com os nossos padrões emocionais e com os nossos padrões de comportamento também. Eu vou começar lendo para vocês. Não, vou deixar para depois isso. Eu quero que vocês saibam o seguinte: o pensamento, gente, ele pode vir como imagens, ele pode se apresentar também com viagens, né, como a gente chama de ilusões, mas que seriam viagens, porque no momento que eu estou pensando eu posso ir ao futuro, que é a chamada imaginação, mas também eu posso ir para o mundo ilusório quando eu faço alguma recordação, né, do passado. E também os pensamentos se apresentam em forma de vozes. Vozes do tipo: você não vai dar conta, você não é boa o suficiente, você não tem condições de falar desse assunto porque você não estudou tanto assim. Essas vozes, né, que são os pensamentos de caráter totalmente destrutivos, eles bloqueiam a nossa vida. Eles acabam nos paralisando em muitos momentos e nos impedem, assim, de avançar, de provar o novo e de provar e testar as nossas próprias capacidades. Então é muito importante porque essas vozes internas, esse discurso derrotista, ele costuma ser normalizado para nós. É algo que está relacionado com algo que nós vivemos em algum momento da nossa vida e, portanto, a gente acaba menosprezando as evidências do momento presente e trazemos dentro desse padrão de comportamento, de pensamento e de emoções algo para sempre justificar aquilo que nós estamos pensando, né? Nós acabamos minimizando as evidências e dando base e argumentos ilusórios. Acontece que isso também nos faz sofrer. Essa síndrome, ela é muito mais comum, como eu falei lá no iniciozinho. Se tem ideia de que os estudos falam de que 90% de nós, ou seja, praticamente todo mundo já viveu em algum momento um episódio de síndrome do impostor. E aí, nós mulheres somos as campeãs nesse ranking. Por quê?
segundo um estudo da BBC, dizia que as mulheres elas eram mais sucintas a ter a síndrome do impostor, inclusive pela necessidade de nós estarmos o tempo todo nos mantendo em determinados padrões, né, em standards, sobretudo na vida, como na independência que temos que ter, né, essa exigência que nós fazemos conosco mesmo, e também na área laboral. Na vida profissional, a mulher ela precisa como se equiparar ao homem. Então, essa síndrome é muito mais predominante em nós mulheres, infelizmente, né? Nós somos campeões em várias coisas, né? Mas nesse quesito também. Então, o que é interessante? É a gente entender que não chega a ser uma falha cognitiva, tá? Como no caso dos erros de pensamento, que são defeitinhos na nossa estrutura cerebral, mas é um fenômeno que acaba impactando realmente em toda a nossa vida. Eu vou ler agora para vocês 2 trechinhos de textos que foram retirados de pessoas muito famosas, para vocês entenderem que isso não dá só em pobre, não dá só em gente comum, tá? Eu vou primeiro falar para vocês quem é a pessoa. Vocês acreditariam que Tom Hanks, aquele ator americano famoso, pudesse falar essas palavras? Pois ele disse em um podcast. Ele disse o seguinte: não importa o que tenhamos feito, chega um momento em que você pensa, como eu cheguei até aqui? Quando vão descobrir que eu sou uma fraude e vão tirar tudo de mim? Relato de Tom Hanks. Vocês acreditam que ele possa ter dito isso? Pois sim. Uma outra pessoa, um outro personagem muito famoso é Michelle Obama, mulher de Barack Obama. Ela fez no best-seller dela, que é de autobiografia, ela disse o seguinte: eu tive muita dificuldade em acreditar que eu merecia a admiração de muitas pessoas em todo o mundo. Eu tenho dificuldades em acreditar que as pessoas ouvem o que eu tenho a dizer, que elas querem ouvir o que eu tenho a dizer. Não desaparece a sensação de que eu não deveria ser levada tão a sério. Por que eu sei disso? Por que eu saberia sobre a vida? Eu compartilho isso com vocês porque todos nós temos dúvidas sobre as nossas capacidades, sobre o nosso poder. E é esse que é realmente o poder. Então vocês pensem em pessoas que podemos olhar, né, de fora e achar extremamente bem-sucedidas, e aí eu vou dar uma informação para vocês. Parece ser que os estudos feitos com a síndrome do impostor têm revelado que as pessoas que têm, elas têm capacidades muito amplas. Isso significa, ou o que quer dizer? Quer dizer que a síndrome do impostor ela acaba te impedindo de desatar algo muito fácil para você. Ela te impede de experimentar e desenvolver habilidades e ter sucesso. Então, de repente, até o teu sucesso está dependendo desse bloqueio que é o fenômeno da síndrome do impostor. Gente, todos nós, em algum momento, já tivemos. Agora, quais são os sintomas, assim, para você ir se posicionando? As pessoas que têm a síndrome do impostor, elas passam a vida duvidando das evidências, duvidando das coisas que estão acontecendo no momento. Elas vão de encontro à realidade. Vou dar um exemplo simples para vocês. Quem aí se identifica, por exemplo, que recebeu um elogio de repente por estar bonita ou por algo que fez, e aí a vozinha diz assim: mas não é para tanto. Mas não sou eu que mereço. Ou eu te convido para fazer uma live para falar de um determinado assunto e você lá na sua mente, no silêncio da sua mente, pensa: eu não dou conta não, eu não tenho nada para falar de interessante. Então essas pessoas estão duvidando de algo que é evidente. Qual é a evidência? Pois ninguém vai convidar você para fazer uma live se você não tiver capacidade de falar sobre aquele assunto.
Ninguém vai falar pra você que você tá bonita, a não ser que esteja querendo puxar o seu saco, né? Vamos supor que você seja um chefe e aí alguém tá querendo puxar o seu saco. Ou falar que você tá fazendo algo para te beneficiar ou porque tem pena de vocês. A pena, inclusive, ela é algo muito recorrente nas pessoas que têm síndrome do impostor. Elas sempre acham que as pessoas estão fazendo por dó, que estão felicitando, parabenizando ou convidando por dó. E não funciona assim. Uma outra característica muito importante é a falta, de forma bem generalizada, a falta de confiança que essas pessoas têm em si mesmas. O nível é muito baixinho. Elas também sentem uma falta de realização, por quê? É um sentimento constante de inferioridade ou incapacidade. Sempre, ainda que haja evidências contrárias, elas sempre vão ter essa sensação de incapacidade ou inferioridade. E é onde bloqueia. O sentimento, de maneira geral, das pessoas com a síndrome do impostor é como o nome diz. Ela acha que ela é uma impostora. Ela acha que ela não é o tão suficiente assim e que em algum momento, né, alguém vai descobrir e que elas estariam enganando as outras pessoas. Então, se você tem esse tipo de comportamento, de pensamento, fica comigo, porque hoje eu vou te dar 3 dicas importantes que realmente funcionam para você começar a calar essa voz impostora, e também vou falar dos 5 tipos de síndrome do impostor, ou 5 perfis, né? Para que você possa se identificar ainda mais. Agora eu vou convidar a minha convidada a entrar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se ela já tá aqui ou se alguém já me convidou. Não. Vamos lá. Deixa eu ver. Olá, olá, Direitos em Família, Rodolfo, quanta gente aí! Oi, Olá, só não estamos te vendo. ué, estou aqui. Olha, a síndrome do Olha aí, impostor, não tá tá querendo querendo se aparecer. esconder, tá querendo se esconder. Como é que pode um negócio desse? Ai, ai, deixa eu ver uma coisa aqui que tem um segredinho que eu não tô sabendo fazer. Eu acho que a minha câmera não está virada para mim. Isso, A pessoa, é, exatamente, então, exatamente. e aí, como que a gente fazemos isso? Acho que eu encontrei aqui. Deixa eu ver. Então vamos lá, gente. Aí que a Ju vai colocando o seu telefone de maneira correta. Olá, Sônia Amádio. A gente tá vendo aí, acho que teu telefone, Ju. Ah, agora sim! Uau! Agora. Então, para quem está chegando aí agora, gente, a Ju é terapeuta. A Ju participou da Tudo última bem? quarentena que terminamos agora semana passada. E ela vai contar gentilmente, amorosamente. Tem 2 coisas aqui para a Ju estar aqui hoje com a gente. A primeira é a sua generosidade em transmitir algo que eu acho que é tão comum. Não é só que eu acho, né? Mas eu acho de suma importância a gente passar essa informação para adiante. A Ju é uma terapeuta, competente, é uma terapeuta muito boa, mas ela tinha um certo limitador na sua vida que se chamava Síndrome do Impostor. E ela começou a fazer, a partir dos conhecimentos e da prática que a gente faz na quarentena, ela começou a ter movimentos muito, muito importantes e cruciais. E, inclusive, se ela em outra ocasião, ela falou para mim que se ela tivesse sido convidada para fazer uma live, que ela não faria, ela diria não. Só Jamais. que como a gente mudou forçosamente os padrões para hábitos mais saudáveis, né? Aí ela decidiu encarar. Então eu quero já de antemão agradecer pela sua generosidade em compartilhar a sua história com outras pessoas, porque tem um monte de gente na mesma situação e que talvez não tenha o esclarecimento, ou tenha normalizado isso, né, por muito tempo, que eu acho que é o grande problema.
E isso pode impactar de maneira muito negativa com relação a descuido no nosso trabalho, das nossas relações, com insônia, tem a ver diretamente com a nossa autoestima, gente. Então, as pessoas têm uma autoestima muito baixa, um nível muito baixo. E uma das que eu acho mais importantes, que é a renúncia a oportunidades. Então, antes de você começar a falar aí, ou de fazer a troca de bate-papo, né? Fala aí, se apresente, por favor, Ju. Obrigada, Cris. Obrigada por essa oportunidade. É realmente incrível. E como você disse, se fosse há poucos dias atrás, eu jamais estaria aqui, de maneira nenhuma, fazendo isso, colocando aqui, né, a minha cara a tapa, vamos assim dizer, para falar sobre o meu trabalho, sobre mim e sobre tudo que eu aprendi contigo em especial. Bom, então eu me chamo Juliana, eu moro aqui no interior do Paraná e trabalho como terapeuta, eu sou massoterapeuta, sou acupunturista também e trabalho com terapias energéticas. Aqui em Toledo eu tenho, em sociedade com a minha cunhada, com a Alessandra, um espaço terapêutico chamado Lavanda, onde nós desenvolvemos o nosso trabalho. A Alessandra também, ela é terapeuta nessa área energética e de acupuntura. E estamos aqui na batalha, né? Nós duas, todos os dias, transformando os nossos atendimentos. E com certeza agora, depois da quarentena, para mim, foi sensacional, foi incrível. Eu sei dizer por mim que não sou mais a mesma pessoa. Falei para a Cris, né, Cris? A Juliana de 40 dias era uma, a Juliana depois de 40 dias é outra. Como praticamente todo mundo, né, que se coloca, a quarentena é uma mentoria profunda, mas também depende muito da entrega, e você foi uma das pessoas mais disciplinadas, embora esse grupo especificamente tenha sido outro grupo bomba, né, das quarentenas. Mas realmente Realmente. precisa dessa implicação porque estamos trabalhando em reeducação, né? E Sim. o que para você, assim, você já sabia que você tinha síndrome do impostor, Ju? Então, eu desconfiava, né? Não, jamais assim nessa profundidade que eu descobri contigo na quarentena, não com esse nome, mas assim, eu comecei a trabalhar com terapias, que eu iniciei nesse caminho nas terapias tem uns 8 anos mais ou menos. Então, assim, já estudei bastante, já fiz diversos cursos, né? E eu sabia que tinha algo em mim que precisava de ser transformado, que era alguma coisa que me impedia, que me amarrava e que não me deixava ir para frente de jeito nenhum. E eu não conseguia descobrir o que era. Então, vai fazendo curso disso, curso daquilo, e vai buscando. Foi sempre uma busca incessante para mim, para trabalhar primeiro isso em mim. Porque eu sempre pensei, como que eu posso ajudar os outros se eu não consigo ajudar a mim mesma, né? Correto. Então, isso era uma busca constante. E eu cheguei a desconfiar que a minha síndrome do impostor existia, né? Mas eu não sabia como transformar ela. E eu entrei na quarentena com esse objetivo de transformar a mim mesma, de querer buscar o que é que estava me impedindo. E foi aí que eu descobri a minha síndrome do impostor. Fortíssima. E Tão sabendo. forte que ela. Fala. Não, fala. Eu falei, ela era tão forte para mim que, assim, eu tive vontade de desistir da quarentena nos primeiros dias. Eu falei, não, isso aqui vai ser mais de tudo aquilo que eu já fiz. Eu já conheço parte disso, né? Então, assim, ainda bem que eu sou teimosa e que eu persisti, em continuar, porque realmente nada, nada. Quem me conhece e com quem eu já tive a oportunidade de conversar sobre a quarentena, eu falei que nada na minha vida fez tanta transformação quanto a sua quarentena da benevolência. Incrível. O que você acredita que você, falando da síndrome do impostor e tendo o conhecimento de que os Hum, nossos pensamentos criam os potenciais futuros que vamos poder nós viver e qualquer um. sim. O que você acha? Como é que você vê a cambalhota aí que tua vida pode estar prestes a dar a partir de agora? Meu Jesus. Com esse ajuste, né, nos pensamentos. Sim. Viu? Eu falo assim que da gente sair do chão, de caminhar para voar. Porque, para mim,
foi assim tão importante porque tudo que você colocou no seu último post do Instagram sobre eu não sou boa o suficiente, eu não consigo falar sobre isso, tudo isso era o que eu senti em mim. Uhum. E eu tentava justificar para mim mesma que não, que eu sabia que não era isso, mas algo sempre foi muito mais forte. E na minha cabeça ficava a vozinha que eu não consigo, que você não pode, que não vai dar certo, né? E eu não tinha muita prática de controle de pensamentos também. Eu até sabia que pensamento criava, mas a partir do momento que eu comecei a fazer tudo aquilo que você orientou na quarentena, que é constância, que é a gente fazer o que precisa ser feito, cuidar dos nossos pensamentos, eu comecei a avaliar o quanto de coisa inútil que eu estava criando com os meus pensamentos. E isso, para mim, foi perfeito, prestar atenção nisso e começar a mudar a forma como eu pensava. E aí, se não bastasse essa maravilha, veio a prática da benevolência, que para mim foi, assim, eu acho que algo que complementa tanto que hoje eu vejo assim que se não tiver essa prática da benevolência junto, a gente não é nada, não faz nada. Não, Então, para mim, pode parecer, até para quem está chegando agora, né, no canal, parecer assim meio surreal quando a gente fala que o sim, pensamento benevolente é a cura, é a nova cura para todos os males. E sempre tem como encaixar, gente, é de verdade. E a energia da benevolência ocorre de forma muito, muito mágica, muito, muito incrível. Eu costumo falar que é muito surpreendente. é, É, eu trouxe aqui, que ainda, isso aqui ainda não está na quarentena, vai entrar para a próxima. Eu consegui recompilar aqui os 5 tipos de impostor. E aí eu queria que você falasse, Ju, qual que você sabe, você ainda não deve ter visto isso, né? Porque é algo novo. Tô até com um sim, papel aqui para não esquecer as características. Então são 5 tipos para você que está aí assistindo a gente está falando da síndrome do impostor, que é uma forma de pensamento, uma vozinha interna que acaba nos limitando, nos impedindo de acessar novas coisas e nos faz perder muitas oportunidades na vida. Então, os tipos é assim, ó. Tem um que se chama experto, ou experta. Essa é uma pessoa que ela não fica satisfeita em sentir que ela não entendeu tudo. Ela tem que entender tudo 100% perfeitamente. Se ela não entender tudo e for a experta, ela não se coloca em nada. Esse tipo de pessoa tem dificuldade para poder concluir projetos e metas e se aventurar para algo novo. Porque, como ela quer ser a experta, e se ela não tiver isso 100% entendido, ela não vai continuar. Então, ela tem uma facilidade para abandonar projetos, por exemplo, que a procrastinação também, galera, tá muito coladinho com a síndrome do impostor, tá? É a justificativa que a nossa mente encontra para falar, eu não vou fazer, mas é que eu não vou fazer porque, na verdade, eu tenho medo a me dar com essa constatação de que eu sou incapaz e insuficiente, quando, na verdade, é ilusório só a coisa, porque minimizo as evidências. O outro tipo é o perfeccionista. Olha só como tem diferença, interessante. Nesse caso aqui, o perfeccionista, e aí eu já vi aí que tem meus ex-mentorados, Dona Renatinha, seu Luiz, prestem atenção aí, que isso aqui não estava na última quarentena. Ó, o perfeccionista, gente, ele se concentra mais nas coisas que ele não fez 100% bom. Então, ele foca a atenção dele naquilo que ele poderia ter feito de melhor. O que que isso acaba levando essa pessoa a altos níveis de estresse e ansiedade. E também essa pessoa perfeccionista, ela tem uma característica muito comum também na síndrome do impostor. Essas pessoas começam a se colocar metas que na verdade são inatingíveis.
Inatingíveis por quê? Porque eu sempre quero ser muito perfeito. E se eu não tiver perfeito, não tá bom. E se não tiver feito perfeito, eu não vou. Então, eu começo a colocar uns estándares para mim que são inatingíveis. Eu mesma. Outro tipo de impostor, o gênio natural. O gênio natural é o seguinte: esse cara ele tem uma extrema facilidade em aprender coisas novas. Ele aprende e adquire uma habilidade, ele desenvolve muito facilmente. Só que isso ele não consegue levar para gerir um novo problema, para entrar numa nova empreitada. Ele minimiza essa sua capacidade, que seria já naturalmente de um gênio, ele tem facilidade para pegar, mas ele não utiliza nada desse conhecimento para frente. O tipo solitário, ó, o solitário, síndrome do impostor solitário, a pessoa vai preferir ficar sozinha e vai preferir sempre trabalhar sozinha. Por quê? Porque ela não quer ter a necessidade de fazer perguntas, de extrair as suas dúvidas. Por quê? Porque isso vai mostrar a sua incapacidade, que ela já naturalmente normalizou. Tipo de impostor solitário. E o último é o super-herói. O super-herói é aquele que faz um esforço contínuo para mostrar para todo mundo que ele não é impostor. Então ele tem que fazer de tudo para mostrar que ele é bom, que ele não está enganando ninguém. Então, ele, por exemplo, esse tem uma tendência grande a ser um viciado em trabalho, por exemplo, porque ele está exaustivamente querendo colocar metas irreais, intangíveis, querendo esse perfeccionismo todo e querendo provar. Com isso, ele acredita que quanto mais conhecimento ele adquire, quanto mais trabalho, mais horas de trabalho ele tem, ele conseguirá mostrar, enfim, que ele não está enganando ninguém. Esse daí, por exemplo, muitíssimas pessoas com síndrome de Burnout, gente, têm a síndrome do impostor. E são pessoas que estão extremamente estressadas por essa competição que acaba ela mesma provocando nela. Então, desses tipos aí, o que você acha que você mais antes de você falar, a galera que está aí assistindo, se você se identifica com a síndrome do impostor, coloca aí, por favor, nos comentários qual foi a que você mais se identificou. Quem que você acha? Que tipo que você é? Experto, perfeccionista, gênio natural, solitário ou super-herói? Me fala aí. Fale, Ju. Assim, aproveita para beber água. Conversa, né? Olha, com certeza o primeiro, porque é aquela pessoa que sempre tem que entender 100%, qualquer justificativa, qualquer explicação não é suficiente e precisa sempre estudar mais para saber mais, porque acha que nunca está suficiente. E aí eu vejo que nesse tipo de atitude que eu tinha, eu nunca fazia nada também. Porque não vai ter alguém 100% perfeito numa linha, porque aprendizado, ele é eterno, infinito. Então, e eu ficava querendo buscar isso enquanto não estava 100% bom, eu não fazia nada. E aí a procrastinação, e aí a inércia, daí fica um pouco que nem o gênio natural, né? Ele faz, sabe, mas ele não faz nada com aquilo que ele sabe. Então, de que adianta, né? Ter isso tudo. Aí se não é para pôr tem que fazer o que tem que ser feito, né? E também tem um pouquinho de perfeccionista também, do tipo perfeccionista. Porque você acabava colocando metas inatingíveis. Por exemplo, em relação ao conhecimento, né? Quando que eu vou saber tudo? Não vou saber tudo, nunca. Jamais. Né? É aquilo que você sempre falou pra gente, né? Não tem como eu saber tudo, eu vou saber dentro de um nível. Vai ter gente que sabe mais do que eu, muito mais, mas tem gente que não conhece nada. Então, quem eu posso ajudar, quem eu posso, né, atender, é aqueles que não conhecem nada. Exato. E eu vou buscar naqueles que estão acima. É sempre uma troca. Exatamente.
E um fator determinante, gente, para você que se identifica aí com a síndrome do impostor, é você parar de se comparar com o coleguinha do lado. Isso você tem que cortar ontem, porque senão você não vai ter nenhuma capacidade de dar um avancinho que seja na sua vida. Deixa eu ver aqui. Ó, estão me falando aqui, ó, perfeccionista, super-herói, perfeccionista. Coloca aí, gente. Talvez que você, se você entrou agora, não vai saber do que a gente está falando, mas aí depois você assiste. Então, quais são as dicas que eu posso dar hoje para vocês? Que são ferramentas que a gente utiliza para trabalhar na... Eu queria tirar o... Eu não sei como tirar os comentários para não ficar na cara da Ju. Não, eu tenho que aprender a fazer isso. Se alguém souber, fala aí, gente. Não sei como faz isso. Bom, as dicas que eu tenho para dar são as que nós utilizamos para poder fazer essa reeducação, né? E com isso a gente está criando melhores potenciais para nós e parando nós mesmos de nos bloquear. Uma coisa importante, tem muita gente que trabalha a síndrome do impostor querendo suprimir os pensamentos. Não rola. Está demonstrado que quanto mais você tenta não pensar em nada, aí é que vai se apresentar um caminhão de pensamentos para você. Então não tente suprimir, você precisa compreender e dar as evidências no momento necessário. O que está acontecendo com você? Estar no momento presente é a premissa geral. Logo, é você identificar qual é o tipo de padrão que você tem. Padrão de pensamento. Você vai identificar e você vai monitorar. O que significa esse monitorar? Significa você ser esse observador de si mesmo, que eu proponho, identificar qual é o padrão. Então eu funciono assim, assim, assado. E no dia a dia, eu preciso olhar para isso. Eu preciso estar atento e saber identificar para poder utilizar as ferramentas corretas. Depois é transmutar imediatamente com as evidências. Que as evidências, o que são? O que está acontecendo nesse momento? Então eu falo para a Ju, nossa Ju, você tá bonita? E se eu não... A Ju não vai poder me ajudar com, sei lá, a Ju não é minha chefe, eu não tenho que puxar o saco dela para nada. Mas a Ju poderia pensar, não tô tão bonita assim. Mas é uma evidência que eu estou falando, não é? Quais são as maneiras ideais e corretas de você conseguir trazer as evidências? É você buscando que outros argumentos sustentam esse pensamento. Então, se ninguém falou, você tá feia, por que você não quer aceitar que eu falei que você é bonita? Então, vocês precisam trazer as evidências do momento. O que está acontecendo naquele momento. E entender, gente, que isso se trata de um processo. Essa é a outra dica que eu vou dar. Cada um de nós tem uma forma de processar as coisas, de desenvolver as nossas próprias habilidades, de colocar em prática o aprendido. E vocês não podem ficar se comparando com quem está ao lado. A síndrome do impostor não se cala do dia para a noite. Essa é uma vozinha que, recordando, ela tem base em experiências que você teve e como você interpreta determinadas coisas. Então, isso gera uma engrenagem que vai ser a base para o seu padrão de emoções e de comportamentos. Então você pode falar assim, mas eu não penso em nada. Eu só sinto, de repente, né? Por exemplo, ansiedade, estresse, eu só sinto. Mas só que a tua emoção é uma resposta da sua interpretação. Então houve um pensamento antes. Daí, mais uma vez, a importância da gente controlar aquilo que mantemos na nossa mente. O nosso livre-arbítrio, ele consiste nisso. E aí pode ser
que alguém pergunte assim: mas, Cris, por que você está falando de síndrome do impostor? Se você fala do duplo da teoria do desdobramento, para aqueles que não sabem ou que estão chegando, gente, a quarentena, por exemplo, é uma mentoria prática de 40 dias, onde nós trabalhamos, ela tem dois objetivos principais. A primeira é você aprender a se conectar com o teu duplo e a mudar a sua vibração a partir do pensamento benevolente. E o segundo grande benefício da quarentena é que ele te traz uma mente extraordinária. Você tem a oportunidade de sair do automatismo da sua mente, que eu chamo de mente ordinária. E por quê? Essas coisas se relacionam porque se eu não tiver controle sobre aquilo que eu penso, eu não tenho controle sobre aquilo que eu estou criando para minha vida. E, portanto, eu não tenho controle sobre a minha vibração e eu não tenho controle sobre aquilo que eu atraio. E por isso eu falo, pare de perseguir e passe a atrair. Porque às vezes a gente está perseguindo, querendo que as coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente não muda aqui. E se eu não mudo aqui, que é onde inicia tudo, eu não consigo mudar nada. Então a base primordial é o pensamento. Então, na quarentena, a gente trabalha mais profundamente tudo aquilo que eu vejo que impacta no nosso padrão de pensamento. E por isso a síndrome do impostor é um dos conteúdos que a gente explora lá, para poder fazer essa melhoria. Outra dica também que eu tenho a dar para vocês, parece tolo, tá? Mas não é. Quem quiser pegar essa dica aí pode pegar, porque inclusive é uma tarefinha da quarentena. Faça uma lista. Faça duas listas. Uma com todas essas vozes, todo esse discurso derrotista, só ouvindo mesmo, num primeiro momento. Anota tudo que você fala de ruim para você. Com o passar dos dias, você deixa essa lista à mão e com o passar dos dias, você vai voltar para olhar. E você vai ver se ainda tem argumentos que sustentem, porque o mais provável é que pouco a pouco, nesse momento, você está fazendo uma reavaliação, fazendo a tua mente reavaliar, tá? Pouco a pouco, você vai ver que aquela frase não tem sentido, não tem propósito, não tem porquê. Então, você vai calando. E outra é fazer uma segunda lista. E nessa segunda lista, você vai colocar tudo aquilo que você é boa. Tudo que você faz de bom é magnificar os teus pontos fortes ou as tuas fortalezas. E isso pode representar algo muito difícil para quem está com a síndrome do impostor e normalizou esse discurso. Como foi, por exemplo, para você, Ju, quando a gente pediu essa tarefa lá na quarentena? Foi fácil para você? Não. Não foi fácil, foi horrível, na verdade, porque como eu não tinha costume de ficar pensando no que eu estava pensando, né? No momento em que eu comecei a fazer isso, eu me assustei. Eu falei, nossa, Você se mas que sentiu horror. incomodada Tô de toda ter que hora. escrever eu faço bolo bem, ou eu faço um reiki muito bom? Claro que não. Não, porque a síndrome do impostor me faz achar que eu não faço nada bem, que eu não fazia nada bem, que tudo era uma fraude, que tudo estava errado. Então não tem como. E você tem que dizer que você é boa numa coisa e você está escrevendo, sou boa, faço bolo ótimo. Que mentira! É terrível. E então, assim, por isso que de primeiro momento a gente olha essa tarefa e você fala assim, meu Deus, da onde isso vai chegar? Que horror eu ter que olhar para isso. Mas é o que você falou, se a gente não percorrer esse caminho de realmente olhar e de realmente pensar no que a gente está pensando, não tem como fazer essa chave Até virar. porque É isso aí é uma impossível. parte da identificação do teu padrão, né, Ju? E depois poder Sim, monitorar. Porque não é você, de vez em quando eu vou prestar atenção no que eu penso. Não sim. rola. Não é toda hora. É toda hora. Porque quando a gente começa a fazer esse processo de prestar atenção no que está pensando, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. E a cabeça, eu não sei, a minha, por exemplo, né? Ela tinha um padrão assim de criar situações no futuro, criar problemas, né? Porque nunca era uma coisa assim maravilhosa. Era criar problema para poder criar a solução. E era o que a minha vida patinava, criando problema e tentando criar a solução e correr atrás, né? Quando você para pensar sobre isso,
a gente leva um choque e fala, nossa, mas aí eu sei que pensamento cria realidade e olha o que eu estou fazendo. E aí, para você começar a fazer o caminho de volta, é trabalhoso, porque é toda hora prestando Você falou atenção. de uma coisa Mas, importantíssima, Ju, eu vou te cortar aí só para eu não perder o fio da sim, meada. tudo bem. Você falou de uma coisa aí que é muito importante também, muito característica na síndrome do impostor, é que te impede de tomar decisões acertadas. Porque você, até para tomar decisões e para gerenciar problemas, que é algo comum da nossa parte criativa, essa parte fica impactada. Então você fica Sim, deficiente nisso. Então, além da síndrome do impostor te limitar nos aspectos, né, positivos, de expansão, de novas oportunidades, até quando naquelas partes, digamos, necessárias mesmo, não conseguimos. E no ponto da motivação também, gente. Porque são aquelas forças, o que que impacta? Impacta nas forças que nos impulsionam a ir atrás dos nossos objetivos, que é aí onde entra a procrastinação que você comentou. isso. E é assim mesmo, porque aí eu me recordo também de um dos primeiros, do primeiro vídeo, na verdade, que nós gravamos na quarentena, dando um spoilerzinho, a primeira tarefa, de relatar como que a gente, né, se enxergava. Meu Deus, o primeiro para o último, para mim, foi tremendamente diferente, porque tudo o que eu tinha travado no primeiro, para mim era fácil no último. Até assim, questão de organização, de decisão. Tem tanta coisa na minha vida que eu demorei anos para decidir, e que depois da quarentena, simplesmente eu decidi. E tá tudo bem. E é leve, é tranquilo. E quando você fala assim, nossa, a gente fica falando, parece que é demais, é um milagre, mas é um milagre mesmo. Para mim foi um milagre. Ju, conta aí, porque foi muito legal essa primeira virada de chave da Ju e a primeira experiência positiva dela começar a falar voz impostora, você está com os dias contados. Foi no seguinte, foi Foi que mesmo. deviam a ela. Conta a história, por favor, Ju, dessa da cobrança. Sim. Ah, viu? Mas isso foi uma, porque eu fiz várias dessas, Não, mas né? foi a Aí eu primeira tinha muita que eu lembro que dificuldade você em me mandou mensagem falando, Cris, eu mandei. fiz, mas. Fala, Sim, fiz conta. mesmo, Cris. Você cobrava, Porque você fazia terapia e se não quisesse pagar, não tinha problema, né, Ju? Você não tinha cara para e cobrar. assim deixava, ok, paga quando puder, né? Mas por quê? Porque isso também é uma parte da síndrome do impostor de querer ser boazinha, bancar de boazinha, de todo mundo gostar da gente, né? E ter medo de falar. Eu sempre tive medo de falar para não magoar as pessoas. E a primeira coisa que caiu assim para mim foi essa questão da palavra, porque eu lembro a tarefa era como é a sua palavra, né? Eu falei a minha escondida, eu não falo nada. E foi mesmo de entrar em contato com uma pessoa e falar para ela, com, né, tô de boa, assim, tranquila. Fala assim, olha, assim, tem esse valor para acertar, o meu Pix é tal, e a pessoa na hora pegou e me mandou o dinheiro, eu falei, uau, era fácil assim, e eu Que morrendo de medo. medo. Tanto que eu mandei a mensagem, eu tinha vontade de apagar, de medo que a pessoa achasse mal, pensasse mal, né? E foi aí que eu comecei. Eu falei, não importa o que os outros vão pensar, né? Eu procuro ter sei lá, agir de forma ética e correta, e eu acho assim que se eu tô correta, tá tudo bem. Não é errado. Eu fiz o meu trabalho. E é digno que eu receba por ele, né? E a Então, pessoa foi essa foi a minha agradecida, né? primeira. Porque antes de você Sim, pedir, você perguntou, e aí, como é que você tá? Porque teria um possível retorno. E ela falou, tô ótima, mas não falou nada de vir na segunda sessão. E como ela pagar. estava ótima, você É, cobrou. Mas não volto mais, a, né? a Tô Ju falou ótima, não preciso mais voltar. que isso era uma dificuldade, né, Ju, para você. E aí, o Sim, era bastante. que a gente está falando para o universo dessa maneira, Ju? Meu Deus, que eu não quero nada, que eu não preciso de nada, que, ai, não, pode fazer quando você quiser. Então nunca vai vir nada, porque eu sou ressonante com nada, com eu não quero, com eu não preciso, né? Não tem, não vai vir mesmo, enquanto eu agir dessa forma. O universo vai me entregar só o que eu quiser. E como eu estava querendo
não, que não me entregasse nada, que não me pagassem pelo serviço, o que que vai acontecer? Só vai vir gente que não vai pagar pelo meu serviço. Até porque o teu É o óbvio, discurso interno era: você não é capaz, você não vai não conseguir, sou boa, ninguém quer, ninguém, você não tem nada para falar de interessante para ninguém. Então, não tenho tudo nada isso. para oferecer, Mas aí o que acontecia? Trabalho não vem, né? não vem. Você queria Uhum. expandir, você queria ter mais clientes, mas. E aí, gente, aqui está uma coisa muito bacana que é importante vocês prestarem bem atenção. Ó. Não adianta a gente pedir para o universo sem que a gente esteja vibrando nisso. Sem Uhum. que a gente realmente acredite que isso é possível, que eu faço parte do todo, portanto, as infinitas possibilidades estão aí para mim. Se eu me limito, eu falo que eu não sou capaz, que eu não tenho competência, que eu não vou dar certo, é isso que você vai atrair para sua vida, não tem outra. Olha, as pessoas que se consideram, né? Eu falo também assim porque é algo muito natural, que se consideram felizes, consideram ser felizes, porque para mim o estado de felicidade é algo que você está. É momentâneo, você está feliz e daqui a pouco você não está mais feliz, porque foi uma coisa que aconteceu. Existe um estado, eu acredito sim que existe um estado de plenitude, mas de felicidade não. O que Uhum. acontece? As pessoas com maiores níveis de felicidade, desse sentimento de felicidade, elas estão com paz mental. E Sim. o contrário também é recíproco. As pessoas que estão mais tristes, com mais sofrimento, não tem por onde. O teu físico responde a isso. Né? A Ju também teve acesso ao cortisol, que foi uma implementação que eu fiz, a aula do cortisol, que é uma aula bárbara, que fala do que você está fazendo revivendo, remoendo, tudo que você está startando na tua vida. E assim, gente, a nossa mente tem uma coisa que é muito importante. Ela não distingue o que é real e o que é ilusório. Então, bastou você trazer para sua mente, pensar naquilo, lembrar daquilo, toda a tua resposta dentro do teu organismo vai ser igual à situação, por exemplo, de um evento traumático. Então, é preciso se conhecer, mas não esse autoconhecimento aí banal, Como? tá? Identificar, praticar para você poder conseguir fazer essa mudança de hábito, para adquirir hábitos mais saudáveis, inserir o pensamento benevolente. Só que se eu estou normalizando tanto a péssima pessoa que eu sou, que é no caso da síndrome do impostor, como que eu vou conseguir ver o outro bem? Como que eu vou conseguir que o pensamento benevolente saia assim? Porque não adianta. A quarentena, gente, nasce da necessidade dos meus seguidores de dificuldade de fazer o pensamento benevolente. Falei, vou ter que criar alguma coisa. E por isso também que eu falo que é a quarentena original, porque já tem outras aí copiadas. Tá? A quarentena original é a quarentena da benevolência. Criei esse programa de prática. Para quê? Para sair fácil. Mas quando é que sai fácil? Quando eu consigo me limpar também aqui. Quando eu consigo me limpar a mim. E a Ju falou uma coisa que eu falo muito na quarentena também. Quero reforçar isso que você falou. Você pode ser um excelente profissional, você pode ser um excelente vidente, você pode ser um excelente terapeuta, você pode ser um excelente tudo que você já é. Você pode ser um excelente. Você pode ser um profissional que as pessoas vão procurar para realmente ter os melhores resultados. Se você também está íntegro, porque não adianta essa coisa bonitinha de querer apaziguar o planeta se você está ao caos. E Jean-Pierre sempre diz, gente, primeiro se equilibre antes de querer ajudar ao mundo, ao planeta. E isso é muito importante, te traz muita segurança, porque aí depois você começa a transbordar de forma genuína, né, Ju? Como é que tá aí Sim. agora? Tá difícil? Tá duro fazer o pensamento benevolente? Não, não. Por isso que, não sei, quarentena para mim é mágica. É simples.
Mas Depois que você entra no ritmo, é simples. É pensar no que está pensando, é praticar a benevolência. E eu falo que durante a quarentena, muita coisa assim. Bom, não tem como dizer o que é mais importante e o que é menos importante. Mas o exercício da prática da benevolência, quando eu comecei a fazer, eu achei terrível também, porque justamente me veio uma coisa na cabeça que eu não conseguia praticar a benevolência. Eu falei, não, eu vou ter que conseguir. E ao longo do tempo, eu percebi que, na verdade, não era para fora que estava indo a benevolência estava vindo para dentro. Porque depois que eu consegui começar a praticar a benevolência com os outros e com as coisas, enfim, a minha vida ficou leve. Então, não tem coisa que me atrapalhe, que me incomode. É simples, porque a gente começa a pensar no pensamento, procurar validar, isso aqui valida mesmo o que eu estou pensando? E aí você já começa a transformar as coisas de uma forma tão rápida. É lógico que vai desaparecer tudo do dia para a noite? não, Não, não vai, né? Porque nós já vivemos inúmeras experiências, então coisas vão vindo à tona. já Mas criadas, né? Por uma vida inteirinha. e isso já criadas vão vir à tona, mas se o pensamento da gente tá ali, ó, se a gente tá craque de ficar pensando no que tá pensando e praticando a benevolência, a constância, então não fica mais difícil. Na verdade, a vida vai ficando mais leve, mais tranquila, mais feliz. Mesmo que a gente tenha dificuldade, a gente consegue olhar para as coisas de outra forma. Para mim foi transformador em todos os sentidos. A Ju, gente, para que vocês saibam, quando eu convidei ela, a gente estava no finalzinho da quarentena, eu convidei a Ju para fazer essa live, foi por quê? Porque por 2 dias seguidos ela veio trazer testemunhos do que estava acontecendo na vida dela, e eu já tinha falado no primeiro, falei, Ju, você chegou no meu patamar. E o que, que é o meu patamar? O patamar de Cris. Eu já entendi que sem eu controlar o pensamento, eu não resolvo nada na minha vida. E a Ju chegou exatamente nesse ponto. E ela começou a ver isso na vida dela de forma prática. E aí, essa coisa de que é mágica, não tem mágica, gente. Só que é tão simples falar do controle. Ah, só controlar o pensamento sem técnica, sem ritual? Como assim? É a simplicidade, gente. O novo espiritualista, a nova espiritualidade quer facilidade, quer leveza. Nada do que dependa muito a nossa que nos consuma, né? Então é simples. Eu acho que o grande problema dos conhecimentos que a teoria e que o duplo traz para a gente, e isso o Jean-Pierre também cita, é que é tão simples que as pessoas não querem acreditar pela sua simplicidade. Só Sim, que, lógico, tem toda uma lógica por trás, né? Mas por quê? Porque também claro. estamos acostumados a que tudo é difícil, tudo é na dor, né? No sofrimento. Eu preciso sofrer para evoluir espiritualmente. Então, se não tiver catarse, eu não estou resolvendo. E não é assim, gente. Tudo a Não. mola é o pensamento. De verdade, não é. Parece mentira de tão simples que é. Mas, como diz a nossa mentora, é necessário fazer o que tem que ser feito e a prática constante. Tem que ter constância e tem que fazer o que tem que ser feito. É isso. Mas é simples? Realmente é muito simples. Eu lembro que você me fez uma pergunta um dia, Cris, e você me perguntou assim: como que as pessoas vão acreditar em você naquilo que você fala? Aí eu falei, a partir do momento em que eu apliquei alguma coisa na minha vida e que eu vi resultado. Então eu posso falar de quarentena da benevolência e dizer para as pessoas com quem eu converso, façam quarentena. Por quê? Porque deu resultado para mim. Eu sei que funciona, porque eu sou prova de que funciona. E é simples. Não precisa nada mirabolante. É simples. Por isso que parece tão absurdo, né? Sim, Não ser, parece que não é verdade, gente, mas é verdade. e é verdade. É fácil, né? E aí é onde você pode se tornar uma P-terapeuta. É aí onde está. Não além da consciência da autorresponsabilidade,
que eu também Sim, trago e faço questão, porque eu gosto de ser fiel aos ensinamentos do Dr. Garnier e não estar promovendo informações, desinformações, a responsabilidade que nós temos e virar aquele guru da própria vida, né? Virar o sim. guru da sua própria vida. Sabendo que não há intermediário nem entre eu, nem a divindade, que o meu equilíbrio não depende de terceiros, né? E aí, hoje eu fui lá para te seguir, Ju, para a gente fazer a live. Tô com a coceira na Sim. ponta do nariz, gente. Desculpa. Ai, que inferno. Eu fui lá e eu olhei, fui olhar teus vídeos. Falei, aqui a bichinha tá fazendo vídeo agora, mas eram vídeos antigos. E aí, os Pouquinho. vídeos do que você falava do Hélio Couto. O que que mudou? Sim. Nossa, total. Eu fiz em 2 tempos diferentes ressonância do Hélio Couto e estava até agora há poucos dias atrás, né? E teve uma aula nossa da quarentena, que daí eu não aguentei, porque eu sempre fui a tagarela, né? Até desculpa aos colegas, porque vivia falando, falando, falando. Aí desligou a aula, eu mandei mensagem para Cris. Eu falei, Cris, com perdão da palavra agora, eu falei, você é fodástica, mulher, porque você me fez entender o que que é o esquema da ressonância do Hélio Couto. E eu posso fazer sozinha? Eu entendi como fazer sozinha. Porque tudo está disponível, o que o Dr. Garnier fala e que você explicou tanto para nós na quarentena. É, quem pode fazer alguma coisa por mim? Eu mesma, e eu posso fazer qualquer coisa por mim. Não precisa Essa de é a intermediário. facilidade, a beleza. Eu não dependo de ninguém, de nada nem de ninguém. Tá? As informações já estão. Eu só preciso acessar as Mas informações. você acha Então é que simples. isso é interessante para os poderosos, para as doutrinas, para as religiões, Não, para os claro grandões? que não. Jamais. Jamais é interessante, porque é de uma liberdade tão grande isso que nós aprendemos, de uma liberdade tão grande que ninguém mais controla a gente, né? Aí, Ninguém mais controla você, ninguém vai dizer para você o que você deve fazer, ou que isso é assim, ou é assado, porque a gente aprende a pensar, a gente aprende a agir por si próprio, sabendo do potencial que cada um de nós tem de realizar. É um potencial, todo mundo tem, é só pegar e fazer. e aí o autoequilíbrio. A importância de compreender como eu me autoequilibro. Sim, Com toda a responsabilidade por trás, né? Porque eu sou chata, né? Pode falar isso aí aí. também. Inclusive, eu falo, toda vez eu falo, gente, porque estão abertas as inscrições para a próxima quarentena da Benevolência. O link está na minha bio. Se você quiser saber mais sobre o programa, dúvidas, como funciona, tá lá no meu site www.abenevolencia.com.br www.abenevolencia.com.br. Mas também, como eu sou uma pessoa de verdade, não tenho papas na língua, eu vou falar para você o seguinte. Se você está buscando uma varinha mágica, não se inscreva. Não. Se você está achando que eu também vou fazer por você, não se inscreva. O programa Quarentena da Benevolência é profundo, é transformador. Você entra um e sai outro. Tem aí, ó, mentoradas que também estão assistindo e elas podem colocar aí no chat. Se fez a diferença na vida delas, se elas não saíram outras pessoas, mas todas as que saem transformadas foram porque se implicaram. Então, se você está atrás de conhecimento profundo, de conhecimento novo a nível de Brasil, né? Porque esse conhecimento que eu estou levando para vocês aqui na Europa já é muito difundido. Se você quer isso para a tua vida, se você busca mais realização, mais paz, mais harmonia na tua vida, vem. Aí, ó, Renatinha falando, transformação da vida. Sônia fala, É, muita diferença, recomendo muito. Mas tanto Renata, quanto Sônia, quanto Ju, se empenharam. Caíram mesmo. E eu falo assim, porque você compra na Hotmart, está hospedado lá o programa. Você vai ter 15 dias até para poder fazer a devolução e eu devolvo sem problemas. Você pode experimentar, mas se você realmente não está focada em buscar algo de forma transformador, que aí não é da mesma maneira que a gente se autoequilibra, a gente tem que fazer o trabalho de casa. Não é terceiro. Não é ninguém
enviando nada, tá? Infelizmente, nos separaram de Deus. Falaram que Deus está em um patamar inatingível e que nós somos réis mortais. Isso não é verdade. Aí, mas, obviamente, isso não é interessante para ninguém. Que cada um comece a se autoequilibrar e seja emancipado e independente. Porque várias coisas se detonariam, né? Cairiam. Mas é a nossa forma realmente de poder sair da Matrix, né? Então, se você está interessado e quer saber mais, pode entrar lá no site, dar uma olhada ou no link da minha bio. A gente começa assim, a gente começa no dia 11 de maio. É um sábado e são 40 dias onde eu, Cris, pego na sua mão, te dando conteúdo e com atividades práticas. Para quê? 40 dias. Pode ficar depois o vídeo, mas não pode. Se a gente sai desses 40 dias, dessa constância, a gente então não consegue obter o resultado que nós pretendemos, tá bom? Entregar. Então, Ju, eu agradeço muitíssimo, muitíssimo pela tua participação, pela tua generosidade, por você ter vencido esse fator limitante, porque a bichinha não ia fazer live com ninguém, não fazia live com ninguém, né? Ela achava que ela não tinha nada para contribuir e, na verdade, você tem. Uma história de superação é sempre maravilhoso. Por quê? Porque isso inspira outras pessoas. Às vezes a gente está no nosso cotidiano com uma vida tão sofrida que a gente não vê luz no fim do túnel. E ouvir uma pessoa falando que superou ajuda muito. Então você agora, minha Flor, que achava que você era inferior, saiba que você é uma pessoa inspiradora. Você inspira pessoas, tá? Muito obrigada. O duplo que habita em mim, saúde o duplo que habita em você. E eu desejo que essa linda filosofia, que é como eu entendi que você abraça a filosofia TDT como filosofia de vida, te traga, e não tenho a menor dúvida, potencial criado agora mesmo, que vai te trazer inúmeras possibilidades e momentos de alegria, de felicidade, de expansão, de dinheiro, de clientes, de tudo de bom, porque você vai estar sendo íntegra naquilo que você fala e eu não tenho dúvidas de que você vai estar explodindo daqui a pouco, viu? Obrigada, Cris. Cris, você sabe, eu já falei 1000 vezes para você o quanto eu sou grata por tudo que eu aprendi com você, pela quarentena toda, por todos os nossos colegas de quarentena. Foram várias histórias de superação no nosso grupo. Sim. E é incrível, é maravilhoso. Se eu puder se plantar uma semente e dizer, gente, pensem no que vocês estão pensando e pratiquem a benevolência, que vale a pena, eu digo vale a pena todos os dias da nossa vida, todos os dias. Porque é de uma paz, de uma leveza, de uma alegria e de superação mesmo, de a gente passar por cima de coisas que a gente achava que jamais iriam acontecer. Então, eu sou grata a você e a todos. Eu fico muito contente de ter participado desse processo e fico mais feliz ainda de você estar ajudando a fazer bola de neve do assunto, como a Cris também, tá? Que vocês estão falando do pensamento benevolente. E, inclusive, gente, a Ju já plantou isso na cabeça de uma cliente dela, que ligou para ela agradecendo muito, porque tinha feito toda a diferença. Ou seja, além do trabalho lá que ela faz de reiki e de outras das técnicas que ela utiliza, ela ainda está utilizando ali, ó, me deu uma brecha, eu estou falando do pensamento e da importância do controle do pensamento. E ela já está se tornando essa mega terapeuta aí diferenciada, né? Quase psicóloga. E tô ficando chata também, porque falo para todo mundo, né? O que transforma pra gente, o que é bom pra gente tem que ser passado à frente, porque é o que faz a diferença de verdade. E se você me permitir, vou te contar mais uma coisinha. Sim. Sobre o nosso relacionamento com o duplo, né? Eu um dia, audaciosa, porque eu já tinha me livrado um tanto dos meus problemas, eu falei assim, nossa, que legal seria, né, eu ser convidada para fazer uma live com a Cris. E daí eu até pedi isso pro duplo, né? Eu falei, nossa, que legal seria, né?
poder fazer isso, logo me veio assim do Bino Postura, mas isso tá fora de cogitação para você. Falei, eu falei para mim mesma, não está fora de cogitação coisa nenhuma. E soltei. E olha só, cá estamos nós. Jura, Uma Ju? coisa que eu jamais, juro, eu jamais achei que isso pudesse acontecer. Mas, como eu fiquei audaciosa, eu soltei e pedi, né? E cá estamos nós. E que Foi seja incrível. feita a sua vontade, não a minha, né? E não a minha. É isso aí. É Gente, isso aí. muito obrigada, Ju. E para finalizar, eu quero deixar vocês com a regra de ouro. Não pense em fazer aos demais o que não gostaria que os demais pensassem em fazer a você. Para você se conectar com o duplo, com a sua parcela imortal, você precisa fazer o controle do adormecimento. Não é uma técnica, esse sem dúvida, sem medo, sem vontade. Tem uma justificativa lógica que atua nas energias que nós estamos imersos, né? Como se fôssemos um macarrãozinho dentro de uma sopa. Essa sopa do universo, ela tem uma energia definida e nós precisamos saber como faz essa saída do nosso corpo energético, do nosso corpo físico. Então, Venham para a quarentena. Vamos descobrir tudo na quarentena. não, aqueles que queiram aprofundar serão todos muito bem-vindos. E eu estarei sempre aqui para poder ajudar. Ó, Ali Araújo está aí, ó. Duplo C, Renatinha. Gente, muito obrigada, minhas ex-mentoradas aí, ó. Um beijo grande, Ju. Um beijo do Plostê outra vez. Muito obrigada pela tua generosidade, viu? E a gente vai Eu que se ver em outras agradeço. lives, hein? Vamos ver aí outros assuntos pra gente falar. Beijo da magra. Beijo. Até mais.